Desde os seus primórdios, a era da máquina dependeu da lubrificação para manter girando as engrenagens, eixos e as rodas do progresso. Ao longo dos anos, na agricultura, indústria, construção, transporte nas estradas ou fora delas, os lubrificantes desempenham um papel imprescindível para a execução do trabalho mecânico. Hoje, veículos e maquinaria mais sofisticada exigem o máximo dos lubrificantes. Motores, transmissão, eixos, sistemas hidráulicos, engrenagens, operações de usinagem pedem lubrificantes especialmente formulados para proteger os componentes críticos, oferecer operação confiável, reduzir custos de manutenção, diminuir o tempo de máquina parada e aumentar a vida do equipamento. Para alcançar estes objetivos, os lubrificantes são formulados com pacotes especiais de aditivos que melhoram seu desempenho nas várias aplicações e condições de operação. Um lubrificante eficaz reduz o atrito em motores e o controla em transmissões, minimiza o desgaste, é agente de transferência de calor, inibe a corrosão e a oxidação, remove resíduos e outros contaminantes, diminui o efeito dos extremos de temperatura sobre a viscosidade e reduz o ruído. Obviamente, a redução do atrito entre as peças em movimento é a mais importante função do lubrificante, resultando em aumento da vida do veículo ou equipamento. Mesmo a superfície mais polida, tal como esta, quando vista ao microscópio, parece uma paisagem de picos e vales. É nesses picos ou asperezas das superfícies engrenadas onde ocorrem o contato e o atrito entre elas. O atrito gerado não depende da área das superfícies em contato, mas da área de contato dos picos microscópicos. O atrito diminui e chega até a parar o movimento deslizante entre as asperezas das superfícies. O atrito excessivo pode, inclusive, levar à soldagem e depois à ruptura desses picos, enquanto as peças continuam a se mover. Isto causa desgaste e contamina o lubrificante com as partículas metálicas que se soltam. Para um dado material e polimento de superfície, o atrito dobra quando a força entre as partes móveis dobra. Isso é expresso como o coeficiente de atrito, que é achado quando se divide a força necessária para mover um corpo sobre uma superfície horizontal numa velocidade constante pelo peso desse corpo. O coeficiente de atrito cresce com o aumento do número das asperezas da superfície. Para cada libra adicional de força necessária para mover as peças, haverá um incremento na resistência de atrito. A potência adicional para vencer esta resistência é subtraída da potência útil para mover a máquina. Quanto maior for a resistência do atrito, mais ineficiente é a operação. Além disso, atrito excessivo resulta em aumento de calor, desgaste e danos aos componentes. Os danos podem ocorrer de diferentes formas. A ondulação ocorre como ondas regulares de abrasão, parecida com escamas de peixe, ou ondulações na água. A cristagem produz uma série de cristas paralelas e polidas, dispostas diagonalmente na superfície metálica. A escoriação resulta da transferência de metal de uma superfície para outra. A crateração é a formação de cavidades irregulares na superfície metálica devido à ruptura de suas partículas. A escamação é a crateração extrema ou dano à subsuperfície do metal. Numa máquina, o lubrificante é um elemento importante na proteção das peças contra os efeitos danosos do atrito. Dependendo do tipo de equipamento, cargas e velocidade de operação, são usados diferentes tipos de lubrificação para assegurar essa proteção. Este gráfico mostra o efeito da viscosidade, velocidade e carga sobre o atrito. O gráfico pode ser dividido em 3 áreas que correspondem a 3 diferentes regimes: lubrificação de película fluida, lubrificação limítrofe e lubrificação de película mista. Estes regimes de lubrificação estão relacionados com a espessura da película na área de contato. Na lubrificação por película fluida ou hidrodinâmica, a película é espessa o suficiente para separar completamente as duas superfícies, minimizando o atrito. Este é o tipo de lubrificação nas condições de viscosidade máxima do lubrificante e carga mínima. Mas a lubrificação por película fluida falha sob choques de carga,
operações de baixa velocidade e alto torque ou baixa viscosidade do lubrificante. Nestas condições, a máquina trabalha no regime chamado lubrificação limítrofe. E o desgaste é evitado usando-se aditivos antidesgaste de extrema pressão. Estes aditivos formam uma película protetora com baixa resistência ao cisalhamento, mas alta temperatura de transição de sólido para líquido nas superfícies em contato. Esta película age recobrindo os picos microscópicos das superfícies em contato, protegendo-as do atrito e desgaste excessivo, melhor do que a película fluida contínua. Outro tipo, o de lubrificação de película mista, combina as propriedades da lubrificação por película fluida com as da lubrificação limítrofe, empregando uma lubrificação contínua e outra em camadas, para proteger as superfícies em contato. Um tipo especial de lubrificação mista, lubrificação elasto-hidrodinâmica, ou EHD, aplica-se a condições de pressão extrema. Duas coisas acontecem na lubrificação EHD. Primeiro, as superfícies das peças em contato se deformam elasticamente, espalhando a carga por uma área mais ampla. Segundo, a viscosidade do lubrificante aumenta de forma dramática e momentânea, aumentando sua capacidade de suportar cargas na zona de contato. O efeito combinado é aprisionar uma fina, mas bastante densa película lubrificante entre as superfícies. Com o aumento da viscosidade, é gerada força hidrodinâmica suficiente para separar as superfícies com a película fluida. Os lubrificantes têm de desempenhar sua função em condições extremamente desfavoráveis, condições que contribuem para degradá-lo e reduzir sua eficácia. Isto pode ocorrer de muitos modos. Desgaste prematuro e danos às peças podem resultar da contaminação do lubrificante, película reduzida ou interrompida e níveis inadequados ou tipos incorretos de aditivos nos lubrificantes. Contaminação de lubrificante por matérias estranhas, tais como poeira, água ou subprodutos da combustão, é uma causa importante de desgaste e falha de componentes. Partículas de poeira são muito abrasivas e podem sulcar ou cristar a superfície metálica. Água, como um subproduto do processo de combustão ou resultante da condensação nos tanques e tubulações, pode promover a oxidação ou corrosão de superfícies metálicas desprotegidas. Outros subprodutos da combustão, como fuligem e outros particulados, também podem contaminar os lubrificantes. Também combustíveis não queimados contaminam o lubrificante, reduzindo sua viscosidade. Com o tempo, os contaminantes no lubrificante podem reduzir o seu desempenho, mudando sua viscosidade, alterando sua química ou subtraindo do lubrificante certos aditivos antidesgaste. Filtros de combustível, de óleo e de ar minimizam a contaminação do lubrificante. Não trocar os filtros, especialmente em condições de operação extrema, pode resultar na falha do lubrificante. Por isso, os lubrificantes devem ser formulados com pacotes especiais de aditivos para combater os efeitos adversos da contaminação. Outra causa de desgaste ou falhas nas peças é a película reduzida ou interrompida. Pelo uso de lubrificante de grau de viscosidade inadequado ou não trocado nos períodos recomendados pelo fabricante. Lubrificantes de viscosidade muito alta ou muito baixa para o tipo de serviço ou alterada por contaminação não oferecem suficiente proteção. Utilização errada de lubrificante, por exemplo, usar óleo para engrenagens em motores, é mais uma causa de desgaste ou falhas prematuras. Isto ocorre porque os lubrificantes inadequados não têm a viscosidade correta, os níveis ou tipos de aditivos certos para a finalidade. Usar o lubrificante adequado, com a viscosidade correta e nível de desempenho recomendado para o tipo de serviço, é o melhor modo de evitar o desgaste excessivo e diminuição da vida útil do equipamento. Deve-se sempre seguir as recomendações do fabricante do equipamento quanto ao tipo de lubrificante e os períodos de troca.
Os fabricantes de equipamentos e associações de indústrias monitoram o desempenho do lubrificante para assegurar que eles preenchem ou excedem os requisitos aplicáveis aos padrões de desempenho estabelecidos pela indústria. Para atender a esses vários critérios, os formuladores de lubrificantes misturam pacotes específicos de aditivos ao óleo básico para obterem lubrificantes de melhor desempenho numa grande variedade de condições de operação. Os pacotes aditivos podem incluir modificadores de viscosidade que ajudam a manter o grau de viscosidade do lubrificante, mesmo com grande variação de temperaturas de operação. Geralmente, são polímeros orgânicos solúveis em óleo que aumentam a viscosidade do lubrificante nas temperaturas mais altas. Nas temperaturas baixas, quando não se deseja uma alta viscosidade, as moléculas do polímero se contraem, fazendo menor volume e têm mínima associação ao óleo. Nas temperaturas altas, as cadeias de polímeros se expandem, a solubilidade aumenta e melhora a sua associação ao óleo todo. O efeito é um aumento da viscosidade. Os modificadores de viscosidade ampliam o gradiente de temperaturas em que o lubrificante pode funcionar eficazmente, um aspecto importante para fluidos que precisam operar nas 4 estações. Detergentes que evitam a acumulação de contaminantes nas superfícies das peças e também neutralizam os efeitos corrosivos dos subprodutos da combustão e da oxidação. Por exemplo, eles protegem contra os ácidos de enxofre formados durante a combustão de diesel e do óleo combustível marítimo, que contém enxofre. Os detergentes, principalmente sais de metais como cálcio, magnésio ou sódio de ácidos orgânicos, são usados em óleos para motores e usinagem de metais, com aplicações em fluidos para transmissões e graxas. Os detergentes protegem as peças contra depósitos de carbono e verniz, o que é vital para conjuntos com folgas diminutas, como anéis e saias de pistões, tuchos e válvulas de alívio de bombas de óleo. Dispersantes que minimizam a tendência dos contaminantes a se aglomerar formando grumos que depositam como borra ou verniz. Embora tanto os detergentes quanto os dispersantes funcionem como agentes de limpeza, eles diferem quimicamente. Os dispersantes são materiais não metálicos e são mais eficazes do que os detergentes metálicos no controle de depósitos nos motores em operações intermitentes ou em baixas temperaturas. Agentes antidesgaste que reduzem a perda de metal nas superfícies das peças, evitando o atrito em condições de altas cargas. Eles incluem compostos formadores de película, como os ditilfosfatos de zinco, que protegem reagindo com ou se adsorvendo nas superfícies metálicas. E agentes de extrema pressão, que são um tipo especial de componentes antidesgaste para uso sob cargas extremas, baixa velocidade e altas temperaturas. Eles reagem com as asperezas das superfícies para reduzir atrito e desgaste. Estes compostos são muito úteis em lubrificantes de engrenagens, graxas, fluidos para usinagem de metais e outras aplicações de altas cargas. Antioxidantes minimizam o engrossamento e a degradação causados pela reação do oxigênio com o lubrificante em agitação, em altas temperaturas, nos motores, transmissões e diferenciais. Como regra geral, dizemos para cada 10 graus centígrados de aumento na temperatura de operação, a taxa de oxidação de um lubrificante não protegido quase dobra. Os antioxidantes reagem com produtos instáveis da oxidação ou decompondo peróxidos no óleo. O lubrificante engrossado pela oxidação, reduzindo a vazão da bomba de óleo, pode causar danos irreversíveis aos mancais por falta de lubrificante e até impedir a partida do motor. Além disso, o óleo oxidado contém ácidos que corroem as superfícies metálicas. Inibidores que são necessários para proteger contra a ferrugem e a corrosão, causadas pelo ataque do oxigênio e subprodutos acídicos nas superfícies metálicas. Normalmente, as taxas de ferrugem e corrosão são baixas, mas aumentam muito quando metais não protegidos estiverem em presença de água e oxigênio. Infelizmente, ambos estão presentes em abundância nos motores de combustão interna. A ferrugem, oxidação do ferro, pode crimpar os tuchos e emperrar as válvulas de alívio de pressão do óleo, e pode realmente destruir motores, transmissões, diferenciais e mancais. Formando uma película protetora sobre as superfícies metálicas, os inibidores de ferrugem formam uma barreira contra o oxigênio e a umidade. Agentes anti-espuma eliminam bolhas de ar. A espuma se forma no lubrificante quando a agitação das peças mecânicas mistura o ar ao óleo.
A espuma excessiva reduz a eficácia do lubrificante, afetando a película hidrodinâmica entre as peças em movimento. Os inibidores de espuma evitam este problema, abaixando a tensão superficial do lubrificante e permitindo que o ar escape. Compostos poliméricos de silicone são usados como inibidores de espuma em lubrificantes de motores e transmissões. Eles não são solúveis em óleo, mas ficam em suspensão no lubrificante. Inibidores de espuma poliméricos de éster são geralmente usados em óleos de engrenagens. Emulsificantes e demulsificantes tratam do problema de contaminação com água. Os emulsificantes permitem que dois fluidos, normalmente não miscíveis, formem uma emulsão estável. Os emulsificantes são adicionados a lubrificantes contendo alta concentração de água, tais como os óleos solúveis de corte. Os demulsificantes facilitam a separação da água do óleo. Eles são usados quando a contaminação com água pode ser um problema, em tanques de armazenamento, por exemplo. Estes aditivos se concentram na interface água-óleo e promovem a coalescência das gotas e separação das fases por gravidade. Rebaixadores de ponto de fluidez que controlam a formação de cristais de parafina nas baixas temperaturas, interrompendo o crescimento dos cristais, sendo úteis em lubrificantes e combustíveis. A redução dos cristais e a alteração de sua forma mantém a viscosidade e a fluidez para possibilitar partidas em condições de temperatura sub-zero. Modificadores de atrito têm duas diferentes funções, dependendo da aplicação. Em motores, reduzem o atrito, o que melhora a eficiência da operação, reduz o calor, minimiza o desgaste e diminui o ruído. Em transmissões automáticas e fluidos para tratores, eles aumentam o atrito dinâmico e diminuem o atrito estático para controlar a transferência de força entre os discos da embreagem, diminuindo o chiado, o calor e o desgaste. Estes compostos se adsorvem nas superfícies metálicas, onde eles reduzem o atrito, acarretando maior eficiência da operação. Desativadores de metais protegem da corrosão os não ferrosos ou metais amarelos, como cobre ou bronze, impedindo-os de funcionar como catalisadores de oxidação. Fazem isso formando uma película protetora sobre o metal sensível. Corantes codificam os lubrificantes para facilitar a identificação. Por exemplo, fluidos para transmissões automáticas podem ser vermelhos, lubrificantes para motores de 2 tempos azuis ou roxos. Os critérios de desempenho e procedimento de testes para os diferentes lubrificantes são estabelecidos pelos fabricantes de equipamentos e pelas várias associações de indústrias. Entre estas associações, nos Estados Unidos, estão o Instituto Americano de Petróleo, a Sociedade dos Engenheiros da Indústria Automotiva, a Associação Americana dos Fabricantes de Engrenagens, o Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes e a Sociedade Americana para Testes em Materiais. Entre as organizações mundiais temos a Organização Internacional de Padronização, o Comitê Internacional para Aprovação e Padronização de Lubrificantes, a Associação Japonesa de Padronização do Automóvel, a Norma Industrial Alemã, a Associação Petrolífera Francesa de Normatização e a Associação Europeia dos Construtores de Automóveis. Estas organizações buscam certas qualidades gerais em todos os lubrificantes, qualquer que seja a sua aplicação específica. Primeira, baixa volatilidade nas condições de operação. Segunda, características satisfatórias de fluidez num gradiente de temperatura de operação. Terceira, alta estabilidade para manter as propriedades do lubrificante por um período razoável de uso. Quarta, compatibilidade com outros materiais do sistema, tais como retentores, mancais e discos de embreagem. Além desses requisitos gerais de desempenho, os lubrificantes têm de cumprir tarefas associadas à sua aplicação específica. Lubrificantes para motores a gasolina devem ser capazes de reduzir o atrito e o desgaste, minimizar a formação de depósitos e evitar a corrosão. Em condições normais de operação, o lubrificante é contaminado com subprodutos da oxidação e da combustão, que reduzem a sua eficácia como protetor dos componentes do motor. Os pacotes de aditivos para óleo de motor são desenvolvidos para manter a ação eficaz dos lubrificantes, apesar da contaminação. Os requisitos para a lubrificação de motores diesel são semelhantes àqueles dos motores a gasolina: reduzir atrito e desgaste, minimizar depósitos e evitar a corrosão.
Além disso, estes requisitos foram fortemente afetados pela necessidade do controle de emissões pela descarga, especialmente hidrocarbonetos, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e matéria particulada. Os motores diesel são desenvolvidos para reduzir estas emissões. Mas estas modificações nos projetos dos motores diesel aumentam a solicitação dos lubrificantes. O desafio é manter a máxima proteção ao mesmo tempo em que se assume um papel mais importante na proteção ambiental. Os lubrificantes para engrenagens são desenvolvidos para reduzir o atrito e dissipar o calor. Os fatores que afetam o desempenho do lubrificante de engrenagens incluem temperaturas de operação mais altas, aumento de carga do veículo e maior saída de potência. O ambiente de altas cargas, altas temperaturas, típico desta aplicação, exige que os lubrificantes de engrenagens sejam termicamente estáveis e duráveis. A estabilidade térmica permite que as peças críticas permaneçam limpas, reduzindo os depósitos, formação de verniz e borra, mesmo durante serviço prolongado a altas temperaturas. A durabilidade térmica faz o lubrificante proteger os componentes das alterações nas superfícies metálicas, como a cristagem, ondulação, crateração e escamação, mesmo nas piores condições térmicas. Os fluidos para transmissões automáticas, mais do que lubrificantes, são o meio pelo qual a força do motor é transferida para as engrenagens de propulsão. Isto significa que os aditivos usados nos ATFs têm de manter a viscosidade e as propriedades relativas ao atrito, especificadas pelos fabricantes, para permitir mudanças de marcha sem trepidação em qualquer temperatura. As transmissões eletrônicas com orifícios de vazão mais estreitos exigem melhores características de viscosidade do fluido, especialmente nas partidas a baixas temperaturas. As atuais exigências dos lubrificantes industriais levam a alterações na composição dos seus aditivos. Estes incluem fluidos hidráulicos, lubrificantes para usinagem de metais, lubrificantes para engrenagens e graxas. Nessas aplicações, os pacotes de aditivos devem ser formulados para manter o desempenho enquanto protegem contra poeira, desgaste, ferrugem e corrosão. As preocupações com a segurança e o meio ambiente exigem lubrificantes industriais menos perigosos, resistentes ao fogo e mais facilmente recicláveis. Elas têm estimulado o desenvolvimento de lubrificantes para a maquinaria industrial à base de água, que conserve os altos desempenhos dos seus equivalentes derivados de petróleo. Desempenho excepcional na lubrificação é parte integrante da operação e longevidade dos automóveis de hoje, bem como dos veículos comerciais, equipamentos fora de estrada e maquinaria industrial. Nos motores e transmissões, nos eixos traseiros, nas caixas de direção, em fluidos hidráulicos, nos lubrificantes para usinagem, nos óleos de engrenagem e nas graxas, a pesquisa por melhores produtos nunca termina. E qual será o futuro da tecnologia dos lubrificantes? Bem, isto ainda é um livro aberto.